Hoje a nossa aula de geografia vai ter como título Plantar para comer, produzir para vender. O que você pode pensar a partir desse título? O que é que nós vamos abordar? Plantar para comer? Sim, não é? E produzir para vender. Ganhar dinheiro. Vamos lá? Nas paisagens rurais, como a gente pode ver aqui na imagem, nós podemos identificar muitos elementos, dentre eles plantações, que é referente à agricultura, os pastos, que é referente à pecuária, construções que são isoladas, então, por exemplo, não é nessas paisagens rurais, não é uma casa do lado da outra, como nós temos na cidade, mas sim é uma casa aqui, uma família que mora, outra que mora lá, muito distante. Então são construções isoladas, temos represas, ou rios, ou lagos, não é? Hortas, reservas florestais, áreas de extração que nós podemos tirar minério, silos, depósitos, estradas, dentre outros. Então vamos observar aqui nessa imagem. Temos aqui essa casinha, né, uma construção isolada, não temos outras casas por perto. A gente vê que tem muita vegetação, vemos que tem um cercado, que talvez seja referente à criação de gado. Temos aqui um laguinho. Então, essa paisagem aqui rural, ela tem alguns desses elementos que nós mencionamos agora há pouco. Pode ter outras paisagens, outros locais que tenham mais elementos, ou que tenha outros que nós não tenhamos falado aqui, certo? Mas dá pra ver que é uma paisagem bem diferente do que a gente está acostumado aqui na cidade. Com o passar do tempo, os grupos humanos, eles desenvolveram técnicas, ferramentas e máquinas cada vez mais modernas. Assim, o trabalho no campo foi facilitado, a produção aumentou e as paisagens foram sendo transformadas. Então, antes, tudo que era feito na mão, onde precisava da ajuda de todo mundo, onde levava um tempo para plantar, para colher, tudinho, para preparar a terra. O que essas pessoas fizeram? Elas começaram a desenvolver técnicas, ferramentas e máquinas para que esses processos eles fossem mais rápidos e maior quantidade. Então, o trabalho no campo ele foi facilitado, a produção ela acabou aumentando, porque já que era feito mais rápido, poderia ser feito mais. E as paisagens elas foram sendo transformadas, modificadas de acordo com essas transformações. Grande parte da produção agrícola do Brasil, do nosso país, ela é vendida para outros países. Então, grande parte do que nós produzimos no campo não fica somente aqui. A gente vende, sabe como a gente compra coisas de outros países para vender aqui? Por exemplo, um produto, tá lá escrito Made in China, por exemplo. Assim como a gente compra esses produtos para vender aqui, nós também vendemos, e grande parte do que é produzido nessa parte agrícola é vendido para outros países. Outra parte dessa produção é comercializada dentro do mesmo município ou entre municípios e estados diferentes. Então aqui a gente pode comer algo que não é plantado aqui, que vem lá de São Paulo, por exemplo, por meio dos caminhões. E outras coisas que aqui podem ser plantadas que podem ser vendidas para um outro município, um outro estado. A agricultura é voltada exclusivamente para o comércio. Aquela agricultura que é voltada exclusivamente para o comércio é chamada de agricultura comercial. Como assim? Podem ter famílias que plantam e colhem somente para o seu próprio consumo, certo? E tem também aquela agricultura que as pessoas plantam para vender. Então, essa agricultura que ela é produzida para o comércio, para ser vendida, ela é chamada de agricultura comercial. No Brasil também a gente tem a agricultura familiar, que é desenvolvida em pequenas propriedades rurais e vai fornecer a maior parte dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia. A agricultura familiar emprega a maioria dos trabalhadores do setor rural e é muito importante na produção agrícola do país. Certo, nós vimos que tem lá no outro slide a agricultura comercial e nós temos essa familiar, que já é mais voltada ali a uma família que produz, vende, mas já vende em menores quantidades, é feito em pequenas propriedades. E também por ser
Por exemplo, por termos aqui a agricultura familiar, por exemplo, acabamos consumindo bastante dessa agricultura familiar, porque está mais próximo de nós do que a gente esperar um alimento que vem lá de outro estado, que demora mais tempo. Essa agricultura familiar, ela emprega a maioria dos trabalhadores que estão lá na parte rural, no setor rural. E é muito importante para a produção agrícola do nosso país. Então, aqui na imagem nós temos uma família, né? Uma família que é voltada para essa agricultura familiar, que talvez não produza tanto como lá na agricultura comercial, mas que também pega desses recursos, se alimentam e vendem para ter um lucro, uma renda. A pecuária, ela é outra atividade muito importante desenvolvida em quase todo o Brasil, nosso país. Ela vai nos fornecer muitos alimentos, como leite, além de produtos como couro e lã. E da mesma maneira que a agricultura, a pecuária ela pode ser praticada de forma simples ou com técnicas modernas. Vemos que tem a agricultura comercial e a agricultura familiar. Da mesma forma, a pecuária, que é voltado para a criação de gados, de pastos, como a gente pode ver aqui, né, na imagem, a pecuária também ela tem essas duas vertentes. Então, ela pode ser feita de maneira simples, pequenas propriedades, ou também pode ter técnicas muito modernas que pode acoplar nas coisas, certo? Vamos recapitular? Hoje, o título da nossa aula foi Plantar para comer, produzir para vender. Nós vimos um pouco sobre as paisagens rurais, vimos como com o passar do tempo foram se modificando, foram vindo ferramentas e técnicas mais modernas. Vimos que temos a agricultura comercial, que é uma agricultura voltada exclusivamente para o comércio e para vender. Mas vimos que também tem a agricultura familiar, que ela é desenvolvida em pequenas propriedades, que a família consome, mas também vende para conseguir uma renda. E vimos que a pecuária também é uma atividade muito importante e que ela também pode ser desenvolvida de maneira simples ou com técnicas modernas. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ficado bem compreendida e até a próxima.